eu sou Décio Mion, sou chefe da unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E nós vamos iniciar esse bate-papo a respeito de hipertensão arterial. O Dr. Fernando Nobre deve estar chegando. Essa é uma situação interessante. A gente sempre recomenda que o indivíduo jovem, que tem abaixo de 30 anos, com hipertensão grave, que ele seja investigado, né? E eu acho que você investigou bem, quer dizer, a primeira causa importante para se pesquisar é doença renal. Se o indivíduo não tem doença renal, você parte para a estenose de artéria renal. Existem várias maneiras de você pesquisar a estenose de artéria renal. A que eu uso habitualmente é o ecodoppler de artéria renal. Embora esse seja um método que é muito dependente do observador, né? Existem serviços que têm ótimos resultados, serviços que não têm bons resultados. Além disso, você pode fazer a cintilografia renal com uma fase rápida, né, para você ver a fase nefrográfica. Você pode fazer isso com inibidor de enzima, com captopril, para ver se existe diferença entre os rins. Isso é uma avaliação mais funcional, né? Fora isso, dosar renina e aldosterona, e aí o importante é a relação aldo-renina. Se essa relação é acima de 20 ou acima de 30, daí você tem realmente uma sugestão de que esse indivíduo possa ter hiperaldosteronismo, e daí você vai pesquisar a imagem, né? Fazer uma ressonância ou tomografia, os dois têm a mesma sensibilidade e especificidade, para saber se tem alguma imagem ou não. Se ele não tem 20 ou 30 de relação aldo-renina, realmente a chance é muito pequena, a gente não prossegue na investigação. É lógico que isso daí é um ponto de corte, porque na realidade vocês têm diferença entre os dois rins, em produção de renina e aldo, etc. E às vezes tem indivíduos que têm uma hipertensão que tem um componente maior de produção de aldosterona, né? Tanto que são esses indivíduos que respondem bem à espironolactona, né? E são também esses indivíduos que você, quando vai usar a terceira droga, o terceiro medicamento, você dá preferência a esses medicamentos. No seu caso, eu acho que não há indicação de você continuar a investigação. Eu acho que tem que otimizar o tratamento e aí usar os medicamentos habituais, que são bem tolerados, procurando não interferir na qualidade de vida do paciente, né? Eu sempre dou preferência para inibir o sistema renina-angiotensina associado ao antagonista do canal de cálcio. Eu acho que esse é o melhor cenário que nós temos, né? Quando o indivíduo tem muito edema, apesar do bloqueador do receptor ou bloqueador inibidor de enzima, daí a gente pode partir para associar com diurético, né? E vai aí na sequência, né? Simpatolítico e assim por diante, né? Só outra coisa, os microadenomas de adrenais, que existe uma porcentagem grande que não são visualizados na tomografia, que a gente dá como normal e acaba parando de investigar. Atualmente isso não é o mais comum, né? O mais comum é você ter incidentalomas, quer dizer, são imagens que aparecem que você nem desconfiava, né? Porque os métodos são muito precisos nesses diagnósticos, né? Eu acho que hoje em dia isso é muito raro. Quer dizer, eu não tenho essa experiência para dizer a respeito de microadenoma, isso eu já não sei. Então, o que eu prefiro usar, como eu disse, é bloqueador do sistema renina-angiotensina, seja inibidor de ECA, seja bloqueador do receptor, seja inibidor direto de renina. Eu acho que são as três classes que são mais bem toleradas. É lógico que a maior parte dos pacientes não vai responder à dose única, a medicamento monoterapia. Você precisa associar. Eu associo antagonista canal de cálcio e anlodipina. Ou lercanidipina, às vezes você tem alguma resposta quando o indivíduo tem edema com um, pode não ter com o outro. E o terceiro medicamento que eu dou preferência é espironolactona, em detrimento do beta-bloqueador. Você poderia usar o beta-bloqueador também, né? Isso é o que eu prefiro. Se não há controle com isso, daí eu parto para o simpatolítico.
ou a presolina, ou metildopa, depende do paciente, se é mulher, se é homem. A metildopa dá muito sono, dá muita disfunção erétil, a tensina dá boca seca, né? Então aí você precisa ir vendo. Isso é o mais difícil, né? Quando o paciente não responde bem a inibidor de ECA ou BRA associado ao antagonista canal de cálcio, você já começa a ir para uma situação que tem mais efeito colateral, que exige um pouco mais de experiência, né? Então é difícil, nessa condição já é mais complicado. A felodipina também, a amlodipina é mais eficiente, né? Deles todos a amlodipina é o mais eficiente, é o mais fácil de manusear. Tem uma relação entre dose e efeito colateral e edema. Eu tenho até um artigo que a gente publicou em hipertenso idoso, um estudo multicêntrico brasileiro, onde nós usamos 2,5 miligramas de amlodipina e controlamos 50% dos hipertensos sistólicos. Então eu costumo começar com dose baixa, né? Prefiro sempre dar 2 doses. Apesar dos medicamentos serem realmente recomendados em dose única, eu faço muita monitorização de pressão. E não é incomum você ver o paciente que toma medicamento uma vez ao dia, ele tem um escape da pressão no dia seguinte. Entendeu? Então, por exemplo, se eu uso losartana, ou valsartana, ou telmisartana, eu dou 2 doses. Então, 80 e 80 de valsartana, ou 150, 150 de, sei lá, vou fazendo 2 doses. Na dose da manhã, eu posso associar o diurético. Aí, ou você faz a dose única, que facilita a adesão, ou você usa a clortalidona, que é até mais eficaz do que a hidrocortiazida. E a dose, ou associo, por exemplo, a amlodipina, 2,5 mg de manhã, 2,5 à noite. Daí você soma 5 no total, a chance de você ter edema nessa dose é relativamente pequena. Se não controla, eu passo para 5 e 5. Nunca vou acima disso. 10 e 10, não tem na literatura nenhuma evidência que seja benéfico. Entendeu? Eu já procurei isso, tem muita gente que recomenda, eu não uso. Eu acho que no máximo 5 e 5. Né? Se não controlar, você passa para terceiro medicamento. A sua experiência em baixar a pressão tipo 2 o mais rápido possível, numa urgência de um risco cirúrgico, numa avaliação. Hoje os Detran estão pedindo muita avaliação rápida, você tem que correr porque a pessoa fica sem a carteira de habilitação. Sua experiência assim, numa terapêutica mais rápida, mais eficiente em pouco tempo. Mas você não está falando na emergência, né? Você está falando no tratamento ambulatorial. Ambulatorial. E também outra coisa, a sua experiência inspirou na lactona. Esse é o Dr. Fernando Nobre. Pensei, eu estava praticamente em Curitiba. E nós estamos já quente aqui na coisa, né? Então, a sua experiência então, em uma terapêutica. Quando você precisa de ação rápida, a amlodipina é um bom medicamento nesse sentido. Ele tem baixa pressão. É lógico que não existe medicamento que tem ação total em pouco tempo. Todos eles levam 2, 3, às vezes 6 semanas para você ter ação máxima, até diurético. Mas você pode começar a usar. Nesse caso, se você der, por exemplo, diurético com amlodipina, você tem uma resposta rápida. Dos inibidores, o captopril é o que tem a resposta mais rápida, né? Então, se você tem urgência em controlar, você pode usar captopril, um diurético e... Mas não é numa urgência, não. Não. Se você tem necessidade de baixar rapidamente, como você falou, né? Se for urgência, é nitroprusiato, é outra história. Mas para você baixar mais rapidamente, como você disse, bom, eu preciso que esse paciente esteja com a pressão controlada em 3 dias. Eu, habitualmente, não enfrento esse desafio. Se o paciente diz, não, olha, eu preciso viajar, quero controlar minha pressão e tal, eu digo, ó, isso aí não vai dar certo. É melhor não tratar a pressão, quando voltar de viagem você trata. E a sua experiência? Porque isso daí é sempre de muito risco. Primeiro, o tratamento da hipertensão, o primeiro objetivo é você não causar hipotensão, que o paciente fique sintomático. Entendeu? Quando você faz isso, de dar uma dose alta, rápida, não sei o quê, a chance do paciente ficar sintomático e ter hipotensão é muito grande.
Então, raras vezes eu recomendo isso. Eu prefiro, se o indivíduo não é hipertenso grave, se ele vai ficar mais uns dias com a pressão alta, não tem nenhum risco. O doutor Fernando vai complementar, então. Pois não. A espironolactona, agora no Congresso Europeu de Cardiologia, há 2 semanas, foi apresentado um estudo chamado Aspirant, onde se acrescentou ao modelo tradicional do tratamento dos hipertensos resistentes, não é na população em geral, mas aqueles indivíduos que não responderam a 3 medicamentos, um deles um diurético, acrescentou-se num grupo a espironolactona e no outro grupo um placebo da espironolactona, e isso mostra um benefício muito claro, dá mais de 50% de controle da pressão com a adição da espirono 25-50. 25-50, que é a dose usual que a gente emprega. Bom, agora, se nós formos seguir a última diretriz europeia que saiu sempre, inclusive a pergunta é quando indicar MAPA, né? Isso já está assim, com um grau de evidência muito bom há muitos anos. Em 98, quando o Dr. Stessan publicou no JAMA um estudo de farmacoeconomia mostrando que a utilização do exame para diagnosticar e depois para manter o tratamento com controle ideal não acrescentou custos, pelo contrário, o grupo que fez MAPA teve menos remédio prescrito, o que é natural, porque você elimina o efeito de avental branco que você acaba tratando. Como você dá mais remédio, você faz mais consultas e mais exames, porque isso é decorrência natural da prescrição. A hora que você soma mais consultas, mais remédios, mais indivíduos que não precisam tratar e que estão em tratamento, e contrapõe isso ao grupo que fez MAPA, que é um custo só daquele grupo, que o outro não tem, isso não é diferente. Então você acaba mostrando que você tem uma qualidade melhor de diagnóstico, um tratamento prospectivo e de segmento melhor com o exame do que com a medida casual, que ninguém está dizendo que não precisa fazer, mas quando você faz tudo isso e chega à conclusão de que isso não acresce valor, isso está justificado você fazer nas circunstâncias e para diagnóstico, obviamente seguindo como todo exame, os critérios de indicação e contraindicação. Mas agora acaba de sair, há 1 semana, 10 dias atrás, o guideline de hipertensão das sociedades europeias, e mostra que você precisa usar o exame, é indicado para aqueles indivíduos onde você tem o atendimento nessas circunstâncias. Existem alguns colegas que já disseram que vão jogar o aparelho de pressão fora. Porque essa diretriz, a NICE, que é essa diretriz inglesa, eles são muito categóricos. Está acima de 140/90 no consultório, tem que fazer MAPA ou MRPA. Mas aí você precisa cuidado, né? Porque existe aquela piada, né? Que Cristo veio atender aqui no SUS e tal, e chegou lá nem medir a pressão, né? Então a gente corre o risco de, se não medir pressão no consultório, o paciente dizer, o doutor é muito bom, cobra caro, mas nem mede pressão, né? Bom, são 2 circunstâncias. O indivíduo que chega a esse valor quando ele está fazendo o teste, o indivíduo que já tem um nível de pressão elevado pré-teste. No pré-teste, usualmente, o que se estabelece é que os indivíduos de estágio 3, com 180/110 ou mais, não devem fazer, supondo que, fisiologicamente, o que acontece é que essa pressão vai subir, como é uma resposta natural ao longo do exame, e vai expor esse indivíduo a um risco que aí já é estabelecido. A outra questão é a utilização do teste para fins de ver comportamento de pressão. Essa é totalmente inadequada.
O teste de esforço, primeiro que a medida de pressão, sobretudo a diastólica, porque a sistólica você pode fazer por palpação, é muito ruim. E por razões que toda aquela circunstância determina. Esse é um ponto. O terceiro é que a pressão durante o esforço, para fins de diagnóstico, ela é muito ruim também. Ela só dá algumas informações, estas sim, adicionais importantes em termos de prognóstico. Indivíduos que vão se tornar hipertensos por ter uma resposta, serem hiperreatores, e isto representa também um pior prognóstico cardiovascular. Esse dado é muito comum, né? Muitas vezes os indivíduos quererem fazer diagnóstico de hipertensão pela resposta de pressão no teste ergométrico, pela pressão. Eu acho que isso, as diretrizes são claras em não recomendar, né? Então eu vou responder, depois o Dr. Fernando complementa. Eu coloco como rotina repetir a monitorização de pressão, em alguns casos, quando você já tem indício de que a pressão em casa está controlada. Por quê? Porque a monitorização ambulatorial não é um exame simples que você pode fazer toda semana, né? Ele incomoda, não é uma coisa que toda vez que você tira o aparelho, o paciente diz, né? Você sempre é uma coisa estranha, né? E eu acho que para avaliar a terapêutica, a monitorização residencial é muito boa. Ela não oferece a medida da pressão durante o sono, mas ela é mais fácil do paciente seguir e ela permite que você faça essa avaliação periodicamente. Toda vez antes do paciente ir para o seu consultório, ele faz 10 dias ou uma semana de medida em casa, de manhã e de noite, e leva para você. Entendeu? Isso é mais fácil. Agora, se você quer avaliar o período do sono, que hoje em dia a gente sabe que os pacientes que não têm descenso têm um risco maior, e daí você deve administrar um medicamento à noite, etc., aí tem que fazer a mapa. Mas eu sempre faço depois que já tem indício que ela está controlada, senão não adianta você fazer. Essa questão da repetição do exame, existe uma figura na literatura que é clara, que são aqueles indivíduos que sistematicamente têm a pressão aumentada no consultório, mas que não reproduzem um aumento fora dele, que é o clássico hipertenso do avental branco. E a literatura estabelece com clareza que esses indivíduos têm mais chance de se tornarem hipertensos em curto prazo. Há estudos que mostram que mais de 40% deles em 5 anos serão hipertensos estabelecidos. Como eles terão? A gente sabe que esse efeito de avental branco pode ser atenuado, mas ele raramente ou usualmente ele não é eliminado. O único critério que você tem para saber qual é o momento em que ele efetivamente tornou-se hipertenso é fazer mapa. E aí a literatura é muito clara nisso, dizendo que a cada ano esses indivíduos precisam, porque é um tempo em que, quando ele se tornar hipertenso, você tem o diagnóstico fechado, uma vez que ele tem hipertensão no consultório, mas a mapa anterior foi normal. Esse eu acho que é um ponto da repetição que precisa ser destacado. O adesivo mora aqui, é o Décio. Ele sabe tudo de adesão. Olha, essa é uma pergunta excelente e a gente não tem resposta. Se o secretário da Saúde me chamasse e dissesse, olha, eu tenho todo o dinheiro do mundo para fazer com que todas as pessoas tomassem remédio, o que eu preciso fazer? Eu não tenho essa resposta. Por quê? Porque na realidade, a adesão ao tratamento é muito mais do que você convencer uma pessoa que ela está com a pressão alta. Quer dizer, isso já é um aspecto importante, porque grande parte dos hipertensos nega, não quer nem saber de pressão alta. Você fala, precisa tratar, a pessoa some, volta 6 meses depois, e tarará e tal. Então, essa é a primeira etapa, é você efetivamente convencer que a pessoa precisa se tratar. Eu queria dar minha opinião como paciente. Então, eu cutuquei só por causa disso. Eu sou paciente do Dr. Décio há mais de 2 anos. 3 anos, né? Eu passei mal num congresso, tinha pressão alta. Aí eu fui no consultório. A gente fez mapa umas 3 vezes, né? Até ele me convenceu, não queria tomar remédio, não queria todo mundo. Não, você é muito nova, tomar remédio. E foi uma conscientização, né? 2 anos eu demorei, mas agora eu tô tratada, tô medicação e
Tô muito bem, tô muito feliz porque eu aderi ao tratamento. Mas Você vê? demorou, né? Esse é um depoimento importante, porque realmente é muito comum as pessoas negarem, né? Leva um certo tempo, principalmente jovem, né? É isso aí, a pessoa diz, não, mas tão jovem, eu vou precisar tomar remédio. Então, então esse é o primeiro aspecto, é convencer. Depois que a pessoa está convencida, na realidade a gente sempre fala muito do aspecto financeiro, que remédio é caro, etc. Na realidade, esse não é o determinante da adesão ao tratamento, entendeu? O determinante da adesão ao tratamento passa pela esfera emocional. Quer dizer, a pessoa se conscientizar que aquele remédio é amigo dela, não é um inimigo, entendeu? Que ela precisa gostar do remédio e que isso vai trazer benefícios. É lógico que é difícil você convencer uma pessoa que isso vai trazer benefícios porque ela não sente nada. Muitas vezes até com o remédio ela passa a sentir, né? Então isso não é fácil. Eu acho que na realidade eu sempre brinco que muitas vezes eu me sinto no consultório como um vendedor de seguros mal sucedido, né? Porque o vendedor de seguro, ele chega lá e diz, olha, eu vou vender esse seguro para você, você vai pagar todo mês por uma ocorrência que vai ocorrer dali a 50 anos, e você paga todo mês, etc. A gente convence o sujeito que não é pagar para morrer, é pagar para viver, né? Mas mesmo assim, as pessoas em grande parte não se convencem de que isso é um benefício. Eu tenho a impressão que o grande pulo do gato nisso daí é o relacionamento médico-paciente. Quer dizer, cabe ao médico identificar para cada paciente qual é o aspecto que vai ser o incentivador do tratamento, que vai convencê-lo a dizer, bom, eu realmente preciso fazer esse tratamento. Eu acho que é aí que está a arte do consultório. Para cada paciente, você tem que oferecer algumas razões que vão convencer e incentivar o tratamento. Você quer complementar? Não, a grande questão disso é que tem um aspecto psicológico profundo nessa história. A Marilis deu um depoimento interessante, porque representa a hora que você disser assim, agora eu vou tomar remédio e eu vou tomar esse remédio por toda a vida. Isso, de certa forma, se a pessoa não está muito convencida dos benefícios que ela está investindo na redução de eventos muito bem documentados, de que vão ser reduzidos. Acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana, comprometimento da função renal, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, tudo isso está claro na literatura, mas não está claro na cabeça de cada paciente. E é isso que o Décio disse. É multifatorial, mas o grande fator está na nossa competência de mostrar àquele indivíduo o lado bom. Não se você chegar para ele e disser assim, olha, se você não tratar a tua pressão, você vai ter derrame, você vai ficar torto, você vai ficar na cadeira de rodas, você vai ter insuficiência cardíaca, vai morrer inchado. Bom, esse indivíduo não voltará muito provavelmente ao seu consultório, porque você abordou pelo lado ruim. Você vai dizer, olha, nós temos tanta coisa para lhe oferecer que você pode reconhecer a necessidade de tomar o seu remédio sem que isso seja uma fragilidade assumida sua. Eu costumo, nas primeiras consultas, tratar dessa forma. Nós temos muita coisa boa para conseguir, não é? Evitando algumas coisas ruins que a gente nem precisa entrar nessa coisa. Tem a maioria desses folhetos de orientação são muito dramáticos e abordam por um lado que são muito ruins. Olha, ocorre tanto de AVC, ocorre tanto disso, não, vamos ver o quanto que nós evitamos tratando. Esse é o caminho. Isso é muito interessante, porque a gente sempre acha que para convencer a pessoa você precisa mostrar o risco. Não precisa assustar. Assustar é o pior caminho, né? Eu nunca esqueço uma época que eu tinha em cima da mesa do consultório um coração muito bonito que eu ganhei no American Society of Hypertension, tá? Um negócio muito bem feito. Até o dia que um paciente falou, doutor, eu queria falar aqui com o senhor da minha pressão, mas o senhor não pode tirar isso aqui da minha frente? Porque o leigo, pra gente mostrar um coração com um vaso, tá um negócio interessante. O leigo não tá nem, ele olha aquilo lá, ele quer distância, né? É um negócio que não... Então a gente tem que ir pelo lado bom, da qualidade de vida, entendeu? Acho que isso aqui é importante. Qual é o braço que você acredita mais? Olha, não existe nenhum melhor do que o outro. Na realidade, todos os braços são muito semelhantes, né?
Eu acho que aí, se você for qualificar, por exemplo, o losartana é um que tem uma ação um pouco mais curta. Mas também não é um grande determinante. Os outros têm ações mais longas, né? Tem algumas vantagens nesse sentido. Mas, do ponto de vista clínico, todos eles são iguais. Olha, eu ainda sou partidário de receitar o remédio ou a intervenção que você identificou como necessária no momento em que você fez uma boa anamnese, um bom exame físico e os exames complementares absolutamente necessários para aquela situação. Quer dizer, a polipílula, se o indivíduo tiver necessidade de usar aqueles princípios nela envolvidos, eu acho que ela é benéfica, sobretudo por questão de adesão, porque ela reúne esses princípios ativos. Agora, essa história de vamos colocar inibidor de ECA, estatina e aspirina na caixa d'água para todo mundo tomar, eu acho que, na minha percepção, nós ainda precisamos de um pouco de, se não muita, observação e evidência de benefício. Se houver indicação para a utilização de todos, está perfeito. Se não houver, eu acho que ela tem que seguir o caminho natural da medicina que funcionou até hoje e não tem motivo para não funcionar. Como faz? Não, aí é outra história. A manipulação é uma história complicada, porque você pegar e colocar numa mesma cápsula aspirina em contato direto com atorvastatina, simvastatina, ou mais ramipril, ou mais valsartana, ninguém sabe o que acontece naquele momento e a longo ou em longo prazo, no tempo em que aquela cápsula, se você manda fazer para 3 meses, ninguém sabe se tem estabilidade, se tem um aspecto higroscópico que aquela substância chama a água para o seu interior e muda a sua biodisponibilidade. Então, a diretriz de hipertensão é enfática nisso. Ela diz lá que não é recomendável por falta de evidência de que aquilo pode ser usado dessa forma. A questão da polipílula, ela não vai ser uma manipulação de 10 miligramas disso com 100 daquilo, mais 20 daquilo, jogar tudo no mesmo recipiente, que é uma cápsula, e dizer, ela precisa ser feita de maneira que ela tenha estabilidade, e esse está fora do contexto da avaliação. Esse negócio da polipílula é curioso, porque a indicação da polipílula seria exatamente nessa condição. Por exemplo, você tem lá na Índia, você não consegue tratar todo mundo, então você daria um comprimido para reduzir em 80% o risco cardiovascular. Mas tem os problemas dos efeitos colaterais, tem tudo isso que está em jogo, né? Então é uma decisão muito complicada, né? Se você diz, muito bem, a população, a chance de ter 3 ou mais fatores de risco é muito grande, né? Mas nem todo mundo tem, e daí seria uma coisa para o sujeito, para dar para todo mundo, né? Então é muito delicado, esse é um assunto ainda que não está resolvido, né? Veja, eu acho que a farmácia, por exemplo, pode prestar um grande serviço medindo a pressão. Elas em São Paulo são proibidas, né? Não pode medir pressão, embora existam lá alguns aparelhos que não são os melhores para medir, porque medem no antebraço, com a pessoa em pé, o sujeito enfia o braço ali, está de pé, não está em repouso. Isso tem nas farmácias, mas a rigor não pode medir. Eu acho que deveria poder. Seria uma ótima medida se você deixa o paciente sentado lá, em repouso, usa um aparelho calibrado, ele só aperta o botão e mede a pressão, é uma pressão confiável, que é fora do consultório. Nós estamos precisando nos basear em pressões medidas fora do consultório. A pressão do consultório não dá mais para você tomar decisão só com essa pressão. Então eu sou favorável a que as farmácias medissem pressão. É lógico que elas deveriam ser instruídas, as pessoas deviam ser treinadas, as sociedades poderiam treinar as pessoas que trabalham lá para medir, mas de qualquer maneira é um procedimento muito simples. Quer dizer, basta ter uma cadeira que o sujeito senta ali,
fica 2 ou 3 minutos e tal, aperta o botão, mede a pressão. Né? Eu desenvolvi uma cadeira desse tipo que tem um braço inclinado e nós calculamos a posição do braço, de acordo com a altura da pessoa. Então o braço já fica na posição correta. Você aperta o botão e tem a medida da pressão, entendeu? Isso acho que pode ajudar muito, né? A gente não conseguiu que isso fosse usado em farmácias, assim, por causa dessa proibição. Esse é um assunto complicado. Existe em São Paulo uma lei que permite medir, mas na realidade a vigilância sanitária não deixa, não sei porquê. Manipulação, não. Não tem acordo com manipulação. Genérico, depende, o genérico é bom, ele pode ser bom, desde que ele tenha a submissão de quem o fabrica aos princípios mínimos de farmacologia clínica para ver biodisponibilidade, essas coisas. A questão é que muitas vezes um determinado produtor testa num determinado momento, quando ele vai lançar o medicamento, ele compra, vou dar um exemplo, ele compra o sal na Harvard e depois ele faz os testes de biodisponibilidade, etc, etc, e ele pode comprar onde ele quiser. Pedro Juan Caballero, sei lá, onde ele quiser. Né? Ele compra e pode ser muito bom o do Paraguai, pode não ser bom o de lá, mas tem que ser testado. Né? E isso tem que ter continuidade, que não é feito, porque é impossível você ficar testando isso toda hora. Mas os genéricos de boa procedência, de laboratórios que a gente sabe que zelam pela boa qualidade, eu os recomendo se os pacientes quiserem. Né? E o outro aspecto que precisa ter é o similar, que é diferente do genérico e é diferente do manipulado. Similar é uma marca de um produto quando ele perde a patente do original, que pode também ser bom, pode não ser. Depende de quem está fazendo. Tem determinados produtos cuja o produto em si, você vai lá, tem 25 nomes diferentes. Eu nem sei mais nome. Com frequência, os pacientes levam remédio e eu falo, eu não sei o que é isso. Um deles outro dia falou, doutor, mas eu vim aqui porque o senhor é especialista em hipertensão, o senhor não sabe o nome do remédio que eu tomo? Eu falei, então, peraí, vamos lá. Você abre lá, Captopril, tem 30. Né? Você pega lá, Amlodipino, tem 20. Não dá para saber mesmo. Né? Tem uns que eu nunca vi, o produtor, não sei de onde não sei. Então, eu acho que tudo é uma questão de você nem dizer... a única coisa que para mim não é a manipulação, porque essa está na diretriz, tem uma base, a gente não sabe o que acontece com aquele princípio ativo 5, 10, 15 miligramas que você põe dentro de uma cápsula e deixa lá por 90 dias. É curioso que uma vez eu conversando com um diretor internacional da BMS, ele disse assim, olha, nós investimos uma verdadeira fortuna no blister do Captopril, porque ele é muito higroscópico. Então, em qualquer circunstância mínima que você não tenha cuidado, ele chama a água do meio e perde a sua ação. E aí você vai ver, tem um monte de Captopril que vem um algodãozinho em cima dentro de um vidro. Ora, se aquele que fez o blister, que testou, que checou, fez tudo isso porque não era possível fazer de outra forma, como é que você pode pegar um vidrinho daquele, encher de comprimido dentro, jogar um algodão em cima? Será que aquele é diferente? Não, eu também não sei se ele inventou uma outra coisa que ele põe junto, que estabiliza. Mas é no mínimo uma coisa para a gente ficar curioso em relação ao real papel.